Sejam todos bem-vindos à presença de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja em cada um de nós. Amém. Quem aqui que está aqui hoje não veio domingo? Quem está aqui hoje que não veio domingo? Vocês querem que eu continue a mensagem de domingo ou vocês querem outra mensagem? Quem quer que continue a mensagem de domingo, levante a mão. Então vamos continuar. Nós estamos estudando desde a semana passada no WhatsApp as profecias do livro de Daniel. Nós estamos vendo que as profecias, elas nos ensinam coisas muito importantes e muito necessárias para nós hoje. Como nós vimos, as profecias, elas não são apenas aqueles símbolos grotescos, não são aqueles números, aquelas datas, mas acima de tudo elas falam de esperança para cada um de nós. Falam de um Deus que está no controle da história e que está no controle da nossa vida. No domingo nós estudamos sobre os quatro reinos, sobre quatro reinos que perseguiram o povo de Deus. Nós vimos sobre a Babilônia, vimos sobre Pérsia, vimos sobre a Grécia, vimos sobre Roma, e vimos que todos esses reinos passaram e que um dia o reino de Deus vai vir para se instalar nesse mundo. Pode abrir o PowerPoint. Então, nós estudamos sobre quatro animais, e aqueles quatro animais apontavam para aqueles quatro reinos. Só que quero convidar os irmãos para nós lermos, para nós abrirmos a Bíblia lá em Daniel 7. Daniel capítulo 7. Vamos continuar estudando ali sobre as profecias de Daniel 7. Daniel 7, nós vimos ali quatro animais. O primeiro era aquele leão com asas, que significava Babilônia. O segundo era aquele urso com as costelas na boca, que representava a Pérsia. O terceiro era aquele leopardo com quatro cabeças e quatro asas, que representava a Grécia. Por último, nós vimos um quarto animal, que de tão feio, que de tão assustador, Daniel não soube comparar esse animal a nenhum outro que ele conhecia. Ele só disse assim: um animal terrível, espantoso e muito forte. Ele não soube definir esse animal, mas ele disse: olha, esse animal é tão terrível, eu quero que vocês imaginem ele como se fosse o pior animal que vocês já viram na vida, o animal mais feio que já existiu. E aí, olha, o que é que esse animal fazia? Vamos relembrar? Daniel 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Ele tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vou passar. Então, de todos esses animais, o que chamou a atenção de Daniel foi justamente esse, o quarto animal. Ele ficou muito espantado com esse animal. Todos os outros ele também achou assim um pouco bizarros, aqueles outros animais, mas esse foi o que ele ficou mais espantado. Por que esse animal era tão assustador e por que ele tinha esses 10 chifres? E nós prometemos no domingo estudar sobre esses 10 chifres. O que significam esses chifres? Em profecia, amigos, chifres representam poderes, representam reinos. Assim como o animal representa reinos, chifres também representam reinos. Então, pode passar. O que significam aqueles 10 chifres no quarto animal? Vamos para o verso 24? Diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Então, como vocês viram aí, 10 chifres correspondem a 10 reis, a 10 reinos. Aquele animal terrível e espantoso representava quem? Representava o Império Romano. E aquelas características do quarto animal, vocês viram que era um animal terrível e que tudo que ele comia, ele sobejava. Ele era um animal agressivo. Por onde ele ia, ele destruía tudo. Ele arrasava com tudo, ele matava por prazer.
E era assim que era o Império Romano. O Império Romano foi o império que durou mais tempo e foi o mais cruel de todos. Ele oprimia as pessoas, ele colocava impostos altíssimos. E ele foi nesse Império Romano que Jesus morreu, que os apóstolos foram perseguidos e que a igreja primitiva foi perseguida. Eles colocavam ali os cristãos no Coliseu para serem mortos pelos leões, colocavam eles nas fogueiras. Então foi um império bastante cruel. Então, esse império foi simbolizado por aquele animal. E naquele animal tinham 10 chifres, que correspondem a 10 reis. O que é que significa isso? Com o tempo, os reinos que faziam parte do Império Romano, eles começaram a não querer mais obedecer o Império Romano. Eles disseram, vamos nos rebelar? Vamos nos revoltar? Não vamos mais fazer parte desse império? E eles começaram a se rebelar, começaram a fazer rebeliões, começaram a fazer revoltas. E o Império Romano foi enfraquecendo, foi se dividindo, até morrer de vez. Então o Império Romano chegou ao fim e ficaram apenas aqueles reinos ali. E aqueles reinos, aquelas 10 tribos, no qual o Império Romano se dividiu, elas viraram alguns países bem conhecidos nossos. Vamos conhecer? Aquelas 10 tribos viraram quais países dos dias de hoje? Olha aí, os 10 chifres. Aqueles chifres correspondem à Europa de hoje em dia. Vamos conhecer cada chifre? Primeiro, o primeiro chifre era do povo dos Álamos. Com o passar do tempo, os Álamos se transformaram na Alemanha, um país bem conhecido nosso. Então, o primeiro chifre correspondia ao povo dos Álamos, que se transformaram na Alemanha. O segundo, vamos para o segundo chifre. O segundo chifre representava um povo chamado francos, que com o tempo eles se transformaram na França, que nós conhecemos hoje. Os francos se transformaram em França. Vamos para o terceiro chifre. Os bourguignons. Com o tempo, eles se transformaram na Suíça, também um país muito conhecido que nós ouvimos falar na televisão e na internet. Vamos ver outro país. O quarto chifre eram os suevos, que se transformaram em Portugal. O país de Portugal, eles são descendentes dos suevos, que são ali o quarto chifre daquele animal. Suevos. Os visigodos hoje se transformaram na Espanha. Então, os espanhóis são descendentes dos visigodos. Vamos aí para o sexto chifre. Os anglo-saxões. Os anglo-saxões se transformaram na Inglaterra ou no Reino Unido de hoje em dia. E o sétimo chifre, o sétimo povo, foram os lombardos. Eles se transformaram na Itália, que nós conhecemos também nos dias de hoje. Então nós vimos aí 7 povos. Todos esses povos aí, todos eles estavam dentro do Império Romano antes. Acho que só 6, não? Porque já viu 7? É porque o sétimo chifre é esse que eu estou falando aqui, da Itália. Sim, sim. Então, todos esses reinos aí, todos eles eram controlados por Roma. Mas eles engrossaram o couro de pessoas que disseram, não vamos mais nos submeter a Roma. De hoje em diante a gente vai ser livre, nós vamos ser independentes. E aí foram fazendo revoltas até Roma acabar de vez. E aí cada paizinho desse foi ficando livre, foi ficando independente de Roma. E esses 3 chifres, pode passar. E aqueles últimos 3 chifres, quais eram os povos que eles se tornaram e quais são os países desses chifres hoje? Vamos conhecer, olha, os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Os 3 últimos chifres são esses 3 povos. E quais países eles se tornaram? Nenhum. Por quê? Porque, pode passar. Os vândalos foram extintos, depois os ostrogodos e depois os érulos. Os 3 últimos chifres, esses 3 últimos povos, não viraram nenhum país. Eles foram extintos. E por quê? Vamos ler? Será que a Bíblia fala sobre esses 3 chifres? Vamos ler novamente o verso 8. Daniel 7, verso 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Até aí. Então, quando ele olhou pela primeira vez, na cabeça daquele quarto animal tinham 10 chifres.
ou seja, do Império Romano surgiram aqueles 10 povos. Mas ele está dizendo que surgiu um chifre pequenininho, mas ele era tão forte, tão atrevido, que ele derrubou 3 daqueles 10 chifres. Ou seja, surgiu uma naçãozinha, surgiu um poderzinho que conseguiu derrubar 3 daqueles povos. Então, olha, pode passar. Então, aqueles 10 reinos passaram, alguns sobreviveram até os dias de hoje, 3 foram extintos, mas aí surgiu esse chifrezinho pequeno. Agora, esse chifre, será que ele é um povo? Será que ele é uma nação? Será que ele é um poder? Será que ele é um poder civil? Será que ele é um poder religioso? Quem era esse chifrezinho? O que é que ele fazia? Quais são as características dele? Vamos ler, olha. Aí no capítulo 7, vamos ver o que é que esse chifre fazia. Vamos ver o final do verso 8. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. No chifrezinho tinham olhos de homem e uma boca arrogante, só dizia coisas orgulhosas. Vamos ler agora o verso 20. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. E o verso 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifrezinho fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Agora olha o verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E o final do verso nós vamos estudar em outro dia. Esse período aí do final do verso nós vamos deixar para outro dia, que também é um assunto muito complicado. Então, olha, vamos recapitular as características deste chifrezinho. Vamos ver, olha. Então, aí estão as características. A primeira delas, que esse chifre pequeno, esse chifrezinho, pode passar, ele arrancaria outros 3 chifres. Eles iam ser destruídos diante desse chifrezinho que estava nascendo. Segunda, pode passar, que ele teria olhos humanos e uma boca blasfema, que falaria contra Deus, que diria blasfêmias contra Deus. Terceira característica, pode passar, que ele faria guerra contra os santos do Altíssimo, ou seja, ele perseguiria o povo de Deus. Quarta característica, pode passar, que ele mudaria os tempos e a lei. Ele ia tentar fazer uma alteração no tempo, nos dias, nas horas e também na lei de Deus. E por fim, a última característica está aí no verso 26. Capítulo 8, verso 26. Capítulo 7, verso 26. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Amém. Amém? Amém. Então a última característica é que esse poder tão maligno, tão perverso, ia ser destruído por Deus. Então nós vimos aí 5 características desse chifre. Mas quem é esse chifre? Quem é esse poder? Quem é essa pessoa aí? O que é esse sistema aí que está perseguindo o povo de Deus, blasfemando contra Deus e tentando mexer na lei de Deus? Segundo muitos estudiosos da Bíblia, esse chifre pequeno representa o papado, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vou passar. A Igreja Católica Apostólica Romana, durante um certo período, ela fez todas essas características. Ela fez tudo isso. A primeira característica, como foi que ela concretizou? Pode voltar. Como foi que ela arrancou esses outros 3 chifres? Como é que isso aconteceu? A Igreja Romana, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela começou do jeito que está agora. Em cada cidadezinha tinha uma igreja cristã, que tinha sido fundada pelos apóstolos. Então em Jerusalém tem a igreja cristã em Jerusalém, em Corinto tem a igreja cristã em Corinto, em Antioquia e assim por diante.
E assim como hoje, cada igreja tinha o seu diretor, tinha o seu bispo. Hoje a gente chama anciãos. Então aqui do Eliseu é Maria Nilce e Mãe Dalva, no Frutilândia é Eduardo e Luzia, na Central é Jefferson e Gilto. Em cada igreja tem um ancião, que é o líder da igreja. E lá na época, cada igreja também tinha o seu líder, cada igreja também tinha o seu diretor. E em Roma, a igreja cristã que funcionava na cidade de Roma também tinha o seu líder, também tinha o seu bispo. Só que o que foi que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, os líderes das outras igrejas cristãs, começaram a dizer assim: ei, é bom a gente ter um líder só para mandar as orientações para todas as igrejas cristãs ao redor do mundo. Que tal a gente colocar o bispo de Roma? Vamos pegar a pessoa que está lá em Roma, o bispo de Roma, e vamos colocar ele para liderar todas as igrejas cristãs. Aí todo mundo aprovou a ideia. E aí, o bispo de Roma, ele era amigo do imperador de Roma. O bispo da igreja cristã de Roma, ele era amigo do imperador. E aí o que foi que aconteceu? Todo mundo se juntou, o imperador também, e nomeou o bispo de Roma como o primeiro papa. Então, o primeiro papa da história foi nomeado assim. Os líderes das igrejas ao redor do mundo nomearam o papa como o líder supremo da igreja. E onde é que entra aqueles 3 chifres que nós vimos? Bom, 3 daquelas tribos que nós vimos, os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos, eles não aceitaram isso. Eles disseram: olha, a gente não concorda com o papado, a gente não concorda com isso que vocês tentaram criar. Nós vamos ser contra esse movimento que vocês fizeram aí agora. E o que foi que o Papa fez? Destruiu essas 3 tribos que se revoltaram contra ele. E o Papa foi ganhando cada vez mais poder, cada vez mais poder. Ele tinha tanto poder religioso numa mão como poder civil na outra. Ou seja, ele tinha o poder sobre a igreja e também tinha poder para mandar matar, poder para mandar prender, poder para mandar torturar. Então foi assim que o papado foi ganhando poder. Foi assim que ele foi se fortalecendo. Então, como é que ele derrubou os outros 3 chifres? Desse jeito. Aquelas 3 tribuzinhas que se revoltaram contra ele, ele mandou destruir. E esses olhos humanos e essa boca blasfema, que dizia coisas contra Deus, que blasfemava, como foi que isso aconteceu? Para explicar isso, eu vou voltar para uma história da Bíblia. Quem de vocês se lembra de uma história que Jesus foi curar um paralítico? Só que antes de curar, Jesus disse assim: ei, Jesus disse: homem, teus pecados estão perdoados. E aí quem estava ouvindo, os fariseus, disse assim: quem é você que está dizendo para o paralítico que os pecados deles estão perdoados? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então toda pessoa que dizia fazer alguma coisa que era somente Deus quem fazia, isso era blasfêmia. Ou seja, perdoar os pecados de outra pessoa é uma coisa que só Deus faz. Então o que foi que o papado fez? O que foi que a Igreja Católica fez? Que foi uma blasfêmia. Foi quando ela dizia para os fiéis assim: olha, quando você cometer um pecado, você tem que se confessar para quem? Para o padre, para o seu líder religioso. Qualquer pecado, qualquer ofensa, qualquer erro, você tem que se confessar para o seu líder religioso, o padre. Então isso é blasfêmia. Isso é tomar para o ser humano uma coisa que só Deus faz. Somente Deus perdoa os pecados. E mais, além disso, eles começaram a espalhar assim: olha, é Deus no céu e o Papa na terra. Tudo que Deus ordena, tudo que o Papa diz é a voz de Deus. A voz do Papa é a voz de Deus. E outra, que a igreja ela não erra de jeito nenhum. Tudo que o Papa disser é verdade e é o certo. Vocês têm que seguir, não importa o que vocês pensem ou não. Então foi esse o pensamento. Então por isso, que diz que ele tinha olhos como de homem e uma boca que dizia arrogâncias e que blasfemava contra Deus. E mais, esse fazer guerra contra os santos. Como é que a igreja ela fez guerra contra o povo de Deus? Durante muito tempo, a igreja, durante mais de 1000 anos, a igreja católica, durante a Idade Média, ela perseguia os cristãos de verdade. Aqueles que queriam continuar seguindo a Bíblia, aqueles que queriam continuar servindo a Deus, eram perseguidos, eram queimados nas fogueiras. E a Bíblia foi banida das casas. Ninguém podia ter uma Bíblia em casa. Quem tivesse uma Bíblia era morto.
faziam um montão de Bíblias na rua e queimavam. Por isso que era raro achar uma Bíblia. A Bíblia ficava nos mosteiros, acorrentada na parede, e em latim. Só tinha uma linguagem, nas outras linguagens todas foram apagadas. Tinha só a Bíblia em latim acorrentada e ninguém tinha acesso. Então, os que queriam continuar servindo a Deus, eles decoravam trechos da Bíblia. Eles guardavam frases, histórias, parábolas, versos da Bíblia e iam decorando. E tinham que se esconder nas montanhas, nas cavernas, para não serem mortos. E durante todo esse tempo de perseguição, Deus protegeu aqueles que eram fiéis. Amém? Todos aqueles que queriam continuar seguindo a verdade foram protegidos e foram salvos aí do ataque da igreja durante a Idade Média. E a quarta característica: mudaria os tempos e a lei. A gente sabe que o tempo está nas mãos de Deus. Deus controla o tempo da sua vida, o tempo que um governante deve estar na sua gestão. Deus está no controle do tempo. Então, como é que uma autoridade religiosa pode querer mudar o tempo, modificar o tempo? Pois então foi nessa época que os seres humanos tentaram mudar o dia para começar de meia-noite. Foi nesse período que surgiu essa mudança, de que o dia começa e termina de meia-noite. E por que Satanás fez isso? Para impedir que as pessoas no final do dia elas se reunissem para fazer o pôr do sol, para buscarem a Deus. Porque no pôr do sol, no culto do pôr do sol, é quando a família se reúne para pedir perdão, para buscar a Deus ali, para agradecer pelas bênçãos do dia e ir dormir. Então, colocando o dia para começar de meia-noite, não tem mais isso, não tem mais culto nas famílias. Então essa foi a invenção de Satanás, mexer aí no horário do dia. E a mudança mais significativa que eles fizeram no tempo foi justamente mudar aí a observância do sábado para o domingo. E nós sabemos que isso não foi do dia para a noite. Não foi assim um dia que a igreja decidiu mudar isso. Foi aos poucos. Foi aos poucos. No começo, todos os cristãos guardavam o sábado. Então, como foi que aconteceu essa mudança do sábado para o domingo? A igreja ela começou a tornar o domingo um dia melhor. Começaram a colocar festividades, começaram a colocar lazer, começaram a colocar eventos no domingo, para que o domingo ficasse cada vez mais atrativo e o sábado cada vez mais chato. E conforme o tempo foi passando, concílio após concílio, reunião após reunião, a Igreja Católica foi aí colocando decretos até tornar o domingo como dia de guarda e o sábado como uma coisa ultrapassada, apenas para os judeus. Então foi essa mudança que eles fizeram no tempo, alterando a mudança do sábado para o domingo. E na lei de Deus? Nós vimos só a mudança no sábado, mas no restante da lei de Deus, como nós já vimos várias vezes nos estudos bíblicos, a mudança na lei de Deus foi ainda maior, foi ainda mais contundente, porque eles mudaram a essência da lei de Deus. Tiraram o segundo mandamento, que diz o que o segundo mandamento? Quem lembra? O que é que diz no segundo mandamento da lei de Deus? Exatamente. Não farás para ti imagens de escultura. Como eles tinham imagem de escultura, então eles disseram, vamos tirar esse segundo mandamento que não nos agrada. Só que aí ia ficar só 9. Então foi o que eles fizeram. Pegaram o 10º e dividiram em 2. Aí o 10º ficou, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então foi essa mudança. Para manter os 10, eles dividiram o 10º em 2, para cobrir ali a brecha do segundo mandamento. E outras mudanças que eles fizeram. O mandamento não adulterarás, eles mudaram para não pecar contra a castidade. E o 4, que é na lei de Deus, lembra-te do dia de sábado para santificar, eles mudaram para guardar domingos e festas. Então, gente, tudo isso aconteceu por muitos e muitos anos. O erro prevalecendo, a maldade prevalecendo. Esse poder aí lutando contra o povo de Deus durante muitos e muitos anos. Então, durante 1260 anos, a Igreja Católica teve um poder absoluto sobre o mundo. Mas quando esse período acabou, desde então, desse período para cá, nunca mais a Igreja Católica teve esse poder. Nunca mais ela teve esse poder terrível que ela tinha nessa época. Mas, irmãos,
Para nós encerrarmos a mensagem de hoje, quero dizer uma coisa. Tudo isso que nós vimos hoje aconteceu no passado, há mais de 1000 anos atrás. Mas tudo isso vai acontecer de novo. De novo a perseguição vai voltar. De novo a lei de Deus vai ser atacada. De novo o sábado vai ser atacado. E de novo eu e você seremos perseguidos. E qual é o recado de Jesus? Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Deus tem um recado para cada um de nós. Sabendo que tudo isso que nós vimos vai acontecer de novo, em breve. Qual é a orientação de Jesus? Apocalipse 2, verso 10. Vamos ler? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, se você está sendo perseguido, isso não é para você ficar com medo, nem você ficar triste. Isso é sinal de que você está seguindo a verdade. Se você acha que o seu testemunho não vai dar em nada, se você acha que não vai ter nenhuma estrela na sua coroa, nisso você está enganado. Porque qualquer testemunho seu, qualquer palavra, qualquer vídeo, qualquer coisa que você manda para alguém, vai resultar na salvação de alguma pessoa em algum momento da sua vida. Todos esses cristãos de verdade que morreram queimados nas fogueiras, na hora eles podiam pensar que aquilo não ia dar em nada. Mas toda vez que a fogueira, o fogo se apagava e só sobravam as cinzas, alguma pessoa que estava assistindo ali se sentia tocada a assumir o lugar daquela pessoa que estava morrendo. O sangue dos salvos era como semente. Então, irmãos, o nosso testemunho, ele vai alcançar pessoas. O nosso testemunho, ele vai alcançar alguém em algum momento da nossa vida. E sabendo que tudo isso está predestinado a acontecer novamente, nós devemos ter a convicção que nós devemos ser fiéis hoje, enquanto tudo está bom, enquanto tudo está propício para nós pregarmos o Evangelho. Vamos ser fiéis até a morte e esperar que um dia Deus nos dê a coroa da vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, porque o Senhor derrama muita luz sobre nós todos os dias. Verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou tudo isso para nós, ao contrário de muitas pessoas que ficam na escuridão. Hoje o Senhor revelou para nós profecias maravilhosas para nós nos prepararmos para o futuro. Amém. Nos ajuda, Senhor, a não ter medo de testemunhar. Ajuda-me. Nos ajuda, Senhor, a não ter medo de espalhar o Teu Evangelho. Amém, Senhor. E que um dia, Senhor, nós possamos, quando estivermos aí no mar de vidro, olharmos ao nosso redor e vermos almas que foram alcançadas por um louvor que a gente cantou, por um livro que a gente entregou, por um áudio que a gente mandou, mas que o Senhor foi lá e plantou no coração dela a verdade. Amém, Senhor. Esteja, Senhor, com cada um aqui, que possamos ser fiéis no tempo de bonança, para não sermos aprovados no tempo da tempestade. Amém. Nos ajuda a ser fiéis hoje e até a morte, e aguardarmos o dia que o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Amém, Senhor. Fica com essa igreja, com cada um que veio aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.